Bom dia, boa tarde ou boa noite. O meu nome é Ana Luísa França. Esse é o podcast Quem Tem Medo de Crianças. É um projeto aprovado pelo edital Fluxos Fluminenses da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, através da Política Nacional Aldir Blanc, Rio de Janeiro. Hoje a gente está recebendo a Fernanda Montes, professora de Psicologia da Faculdade de Educação da UF, integrante do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi. Falei certo. Acho Ao que que tudo indica, né? E a gente estava conversando antes e tem uma dúvida quanto à pronúncia, mas essa pronúncia é a que a Fernanda conheceu a vida inteira, né, Fernanda? Então estamos optando por ela, por acharmos que é o caminho. Bom dia, Fernanda. Bom dia, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por aceitá-lo. Esse podcast, né, como eu já te expliquei, ele está relacionado com uma estreia de um espetáculo chamado Quem Tem Uhum, Medo de Crianças. E a minha ideia para escrever esse espetáculo veio de uma inquietação, para dizer assim, o mínimo, com o crescimento do movimento Child Free, que, para quem uhum, não sabe, é um movimento que, né, ao que como se iniciou com pessoas que queriam ter a opção, né, de não exercer a parentalidade, sem que ninguém criticasse, o que é extremamente uhum, válido, né, e a gente tem que respeitar mesmo. Imagina se uma pessoa quer ter filho ou não, se quer ser mãe ou pai, não cabe a ninguém mais além da própria pessoa, né? uhum, Mas isso foi ali crescendo e foi talvez, não sei se desdobrando ou se desmembrando, e hoje em dia esse movimento Child Free é conhecido como pessoas que defendem que haja espaços públicos, como estabelecimentos comerciais, hotéis, restaurantes, que seja proibida a entrada de crianças. uhum. E conforme isso foi crescendo e ganhando espaço, eu fui ficando, meu Deus, isso é muito... É surreal, assim, você impedir que um grupo de pessoas entre num espaço. Aí remete a coisas que aconteceram no passado, né? Onde pessoas Uhum. negras não podiam frequentar determinados espaços, ou mulheres. E a gente está fazendo isso hoje com crianças que são justamente as pessoas, né? Os indivíduos que precisam de proteção, que precisam de amparo, que precisam de, enfim, né? Então, a ideia do espetáculo veio daí. Então, eu quero começar te perguntando como você imagina que seria um mundo sem crianças, Fernanda? Muito horroroso, né? Assim, no meu ponto de vista, horrível. Assim, um mundo sem crianças, assim, quando você me faz essa pergunta, aí eu pergunto, né, assim, aqui para mim mesma, para você, enfim, para todo mundo. O que isso significa, né? Sem criança é sem o quê? É sem aquela intensidade da criança, sem a alegria da criança, né? Sem as perguntas. E aí é que eu acho que mora o perigo, né? Porque acho que essas perguntas, né, são perguntas muitas vezes incômodas, né? As perguntas das crianças. Exatamente. E aí, quando você fala desse movimento, né? A primeira coisa que a gente pensa é, não querem que as crianças incomodem, né? Acho que a criança ela está ganhando esse lugar do incômodo, né? Ela vem, esse lugar vem crescendo, né? Então, eu fico pensando assim, que a criança incomoda, em que sentido, né? Como é que é isso? Incomoda em quê? Incomoda por quê? Né? E superficialmente, aí a gente vai escutar coisas do tipo, o barulho, porque não tem noção de se comportar, nananana. Mas todo mundo nasce pequeno, né? Então, assim, em primeiro lugar, a gente deveria minimamente ter uma empatia, né, com esse momento, que é um momento de vulnerabilidade na vida, né? A criança depende do adulto, ela depende para tudo, né? A gente nasce absolutamente dependente, nem a cabeça fica no lugar, né? Não fica em pé, não é, não se sustenta no Sim. pescoço. Então, depende do adulto para tudo. Então, ao longo da vida, né, a gente vai criando uma noção de que a gente não precisa mais do outro, o que também não é verdade.
Mas a criança está ali para lembrar a gente que precisa sim, né? Que precisa de uma comunidade de cuidados, né? Então, ela incomoda, talvez, pela falta de memória que a gente tem da infância, né? Eu acho que Sim, tem uma coisa, né, de um esquecimento, né, e a memória deixa sempre um resto. Então, acho que a infância, ela fica como esse resto, né, de memória que a gente não lembra. E aí eu vou para o Ferenczi, né? Acho que é um autor que vai falar da infância, né? Ele é um psicanalista húngaro, é, contemporâneo do Freud, e ele trabalha essa questão da linguagem da criança, né? Da linguagem do infantil. Ele vai entender a infância como um registro de linguagem que ele chama da ternura, né? Então, em oposição à linguagem da paixão, que seria a linguagem do adulto. Então, a criança, nesse registro de linguagem, que é um registro intensivo, lúdico, um registro com pequenas percepções, né, com que ele vai chamar ali desse rastro, né, um registro em que ela precisa dar sentido, e é esse adulto que vai dar sentido. É o lugar de quem não tem o conhecimento, né, do pacote que o Freud chama de castração, né, assim, desse desamparo humano. É, o ser humano, ele tem noção que vai morrer, né? Assim, então, isso é muito duro, né? A condição humana, ela é sim. dura nesse sentido. Como é que a gente vive sabendo que vai morrer e não sabe a data da morte, e não sabe, né? E aí a questão da sexualidade. Então, o adulto vai lidar com tudo isso que a criança não está lidando, não da maneira como o adulto lida, né? Quando fala, a criança sabe que vai morrer, mais ou menos, né? Ela vai ter lá uma noção de morte meio enviesada, meio, né? Até difícil. O adulto tem muita dificuldade de falar de morte para Eu criança. acho que depende também do quanto ela tem contato com a morte cedo Sim, ou não, né? claro, claro. E acho que nem pra gente, né, que é adulto, morte é uma coisa muito clara, né? Assim, então, imagina estreando no mundo, né? Enfim, eu acho que é, é alguma coisa realmente muito obscura, que coloca, né, que dá um sentido diferente para a vida, né? E o ser humano tem que lidar com isso. Então, assim, a criança, ela tá lidando com essa castração de uma maneira muito particular, muito diferente do adulto. Então, assim, a minha professora, né, que foi minha orientadora, a professora da vida inteira, assim, foi a Tereza Pinheiro, que é uma estudiosa diferente, uma das pioneiras aqui no Brasil. E ela dava um exemplo, ela dá ainda, eu acho que esse exemplo, que agora ela está aposentada, mas enfim. Sim. Mas ela ainda dá muita aula e fala em muitos lugares, é uma pessoa muito ativa. E e ela fala assim, o adulto, né, a linguagem da paixão do adulto, ela resume da seguinte maneira: o adulto é capaz de perder a cabeça, né? A gente fala isso. Fulano fez tal coisa porque perdeu a cabeça. A linguagem da ternura não está nesse registro. A gente não vai dizer, a criança fez uma birra, se jogou no chão porque perdeu a cabeça, bateu no coleguinha porque perdeu a cabeça. A gente nem usa isso no senso comum, essa noção, né, do perder a cabeça. E ela, porque a criança tem outro registro de linguagem, né? É um outro lugar o da criança. É como se ela não tivesse achado a cabeça ainda para perder, é Ainda não, isso? ela ainda não tem isso constituído, né? Então, ela tá nesse lugar da experimentação, da pergunta, né? Não é a sexualidade do adulto, não é o mundo das parcialidades, né? Então, é um mundo se constituindo para ela. E aí é que eu acho que a gente acaba tocando em coisas importantes, assim. Acho que tem um viés que o Ferenc se traz, né? Desse encontro ser traumático, de ser um trauma, mas ser um trauma constitutivo, né? A criança está ali o tempo inteiro se deparando com esse registro do adulto e precisando que esse adulto seja um fiador, né? Fique ali intermediando, para que ela tenha acesso a essa linguagem um dia, né? Então, o adulto não, ele não pode se recusar a estar nesse papel. Exatamente
quando esse adulto se recusa, né? Quando produz um desmentido, quando que o Ferenczi vai chamar de confusão, né, de linguagem, é que se produz o trauma patológico, né? Então, no cotidiano, né, as pequenas catástrofes, assim que ele vai nomear, ele vai dizer, o mundo não foi feito sem catástrofes, né? Assim, então, nas nossas pequenas catástrofes, o adulto está ali intermediando, né? Então, a criança ela vai vivendo esses encontros, né, com essa linguagem que é a ela estranha, mas o adulto está ali, ela está sendo acolhida com muito cuidado, ela vai conseguindo. Então, ele vai falar assim dessa passagem, né, da criança, de um primeiro período de total onipotência, né, de uma sensação das palavras mágicas, dos gestos mágicos, até chegar à fantasia, né, a possibilidade de fantasiar, passando pelo brincar. Né? Então, como é que a gente chega lá nessa fantasia? É só com o meio ambiente ajudando, com o outro ajudando, com uma rede, né? Com uma comunidade que não seja hostil, né? E aí poder ir vivendo essa grande descoberta que é a vida, né? E que a vida vai valendo a pena, né? Então, é, vai encontrando, né, esse pacotão da castração, mas viver vale muito a pena, né? Então, isso que vai acontecendo. Mas aí, quando o Ferenc coloca isso, ele também traz uma certa noção, assim, de um adulto colonizador, né? Esse adulto que tem a linguagem, né, da paixão, vive num mundo adultocêntrico, né? A modernidade, né, desde que começa a ganhar existência, a ganhar essa cara, ela vai sendo um mundo muito adultocêntrico, enfim. Não que antes não tenha sido, mas enfim. E E nesse mundo, né, o adulto é o grande colonizador da criança, né? Então a criança ela está no lugar de vulnerabilidade. E aí é muito difícil, eu acho que para o adulto abrir mão desse lugar, né? Num sentido de quem define as regras, de quem sabe, né? É muito difícil para o adulto escapar de uma certa hipocrisia na relação com a criança, né? Como se ele nunca tivesse sido criança, como se aquilo tudo fosse muito estranho a ele, né? Então, que o adulto é capaz de se colocar no lugar da linguagem da ternura. Ele é capaz, né? É ele que recebe a criança nesse mundo. A criança não consegue se adaptar ao mundo adulto, né? Nesse sentido esse esforço não pode partir dela, esse esforço tem que partir do adulto, né? A criança ela vai precisar desse adulto para ela se constituir e compreender, né? E conseguir fantasiar e conseguir viver, né? Então, a gente tem essa questão, eu acho que desse adulto colonizador, né? Dessa linguagem colonizadora que toma esse lugar, né? E aí vai ficando muito difícil para o adulto ficar numa relação menos hierarquizada com a criança, e aí a gente cai numa polêmica também, né? Porque assim, como assim em relação menos hierarquizada? Não é autoridade, acho que tem toda uma. Mas não é que o adulto seja igual à criança, não é isso, né? Mas numa relação menos hipócrita, menos hierarquizada nesse sentido da hipocrisia, né? Você poder falar com a criança a partir do lugar dela, né? Naquela relação com ela, né? Lógico que você ocupa outro lugar, lógico que você é um adulto, lógico que você está no outro registro, mas na relação com ela é capaz de se colocar no lugar dela, né? É preciso isso. Então, quando eu vejo esses movimentos, me passa pela cabeça essa impossibilidade, né? Essa impossibilidade do adulto sair desse lugar de colonizador e se colocar no lugar da criança, se colocar no lugar da criança que ele foi, né? Enfim. E uma segunda questão, que eu acho que também é mais contemporânea, né? Digamos assim, eu acho que tem me inquietado muito, que é a ideia de que assim, a criança ela está olhando o mundo pela primeira vez, né? Ela está estreando. Então, ela vai ter muitas estranhezas, né? Ela vai estranhar muita coisa que a gente trata com obviedade, né? E ela vai fazer perguntas.
E ela, né, para ela as coisas não são tão claras, né? Algumas injustiças sociais, ela não vai olhar aquilo com naturalidade, né? E ela vai querer saber o que está acontecendo, o que que é, por quê. Eu lembro da minha filha pequenininha, assim, ela tinha uns 4 anos, e a gente andando na rua e ela se ligou que tinha muita gente pedindo, né? Pedindo dinheiro, pedindo comida, pedindo, né, com crianças na rua. E aí ela ficou indignada, ela olhou para mim e falou: O que que essas pessoas estão fazendo na rua com criança, pedindo? E depois ela começou a fazer um discurso, assim, dizendo: porque toda criança devia ter uma casa, devia ter uma família, devia ter alguém, não pode ficar na rua. Então, porque é óbvio para uma criança de 4 anos que a outra criança com quem ela se identifica tem que ser cuidada, né? Então, e o adulto passa batido, né? Já naturalizou aquela situação. Então, e aí me faz lembrar, tem um texto do Walter Cohen, que é um professor da UERJ de filosofia, trabalha com filosofia das infâncias, filosofia com crianças, né? E que se chama a criança, acho que é a criança entre o humano e o inumano, eu posso deixar até a referência, mas onde ele vai falar dessa criança, né, com esse lugar desse olhar potente, né, para o mundo, que é um olhar político, né? A criança tem um lugar político. A criança tem ele diz assim, toda revolução é infantil. É preciso que seja infantil, né? Que Então, lindo isso, é gente. lindo, porque Lindo. e me lembra esse caráter do infantil da psicanálise, né? A psicanálise vai falar desse infantil que perdura, né? O Ferenczi é um autor que tem aquela frase famosa da arranhe o adulto e você vai encontrar a criança. E o Walter vai trabalhar com isso, inclusive a partir da obra do Paulo Freire, né? Dessa ideia dessa infância que perdura, né? Como um lugar político, né? Como a insistência da pergunta, a insistência é, de perceber esse mundo como, né, como um mundo que deveria ser justo. Então, no texto que eu estava comentando, né, do entre o humano e o inumano, né, ele vai falar, por exemplo, da linguagem infantil, nesse sentido de linguagem menina, né, do Sócrates, né, que prefere a morte, né, que opta, já que eu não posso ficar com a filosofia e em Atenas, enfim, tem toda essa. E ele vai falar dessa justiça da criança, né, dessa justiça infantil, que está nesse outro lugar, nessa outra linguagem, né. Então, a criança ela vai ter esse lugar, né? E aí, como é que ela expressa esse lugar além né, dessa questão da justiça, não, que a gente estava falando até aqui? A temporalidade da criança é outra, né? Esse registro de linguagem, ele não vem acompanhado da nossa temporalidade. Ele vem acompanhado da temporalidade da criança. Né? Uma temporalidade também mais intensa, né? Como um movimento intensivo, uma temporalidade da duração, né? Que não é cronológica, sucessiva. Criança, ela se localiza no tempo de um jeito engraçado, né? A gente explica, fala da hora, a gente fica ali, né? As escolas organizam a rotina e de repente ela fala assim: amanhã já passou ou vai ser, ou ainda vai ser? Aí ela fala: a minha irmã mais velha veio antes ou depois de mim? Né? Ela não tem essa noção de cronos, né? Na filosofia, a gente fala do tempo aiônico, né, na criança. Então, a criança, ela tem essa temporalidade, e aí, quando a gente vai olhar para Freud, Ferenczi, né, o Freud vai falar da construção das instâncias ideais, né, do eu do real, o eu do passado, né, o eu ideal, e o ideal do eu, como esse eu que vai se constituir em relação a essa ideia de desamparo, de castração.
né? Como é que a gente vai organizando subjetivamente e a gente vai organizando assim a temporalidade, né? Assim, então, é, apesar do inconsciente ser atemporal, né? Mas o eu vai costurando tudo, né? Vai trazendo tudo como uma historinha. Então, a criança está aprendendo a fazer isso. Ela não está inserida nesse tempo cronológico. Ela está em outro tempo. É um tempo é, da observação, é o tempo, né, da fruição. A criança não vai usar o tempo de forma utilitarista. E isso vai de encontro ao que a nossa sociedade espera das crianças, dos adultos, de todo mundo. E a criança não vai se importar com a produção dela no tempo. Ah, ela não é produtivista, ela não, isso nem passa pela linguagem da ternura. Ela ainda não, ela ainda não tem que trabalhar, né? Ela ainda não internalizou que o mundo do trabalho é o mundo que ela vai viver. Não, Então, assim, de ela é mais jeito livre, né? nenhum. E a gente, na verdade, o que a gente tem feito, né, no mundo atual, não, acho que o neoliberalismo ele acaba fazendo a gente internalizar uma certa velocidade também, uma aceleração do tempo, né? Essa coisa utilitarista que cada vez está mais radical, né? Até os hobbies estão virando performance, né? Enfim, a gente tem assim, o autor que eu não sei pronunciar o nome, gente, é muito difícil, mas assim, Han, talvez, no final, mas que vai falar da sociedade do cansaço, né? E É muito difícil pronunciar o nome dele muito mesmo. difícil, um nome Sul-coreano, muito, né? o coreano, Eu acho muito que difícil isso. aqui. Mas ele vai falar da sociedade do cansaço, né? E a gente vive isso quase como uma estética, né? A gente já vive como uma estética. É bonito dizer eu não tenho tempo, é bonito dizer, tem uma coisa, eu não tiro férias, é glamuroso. Então, só que isso adoece, né? Adoece muito. E isso está longe de ser a realidade da criança, o que faz sentido para uma criança. Então, como a criança não está nessa lógica, né, nessa lógica neoliberal, nessa lógica produtivista, nessa lógica dessa temporalidade que produz, ela acaba destoando muito, né? E ela acaba, eu acho que tocando num ponto muito sensível para os adultos, né? Porque são adultos que não podem brincar, né? Que não podem se divertir, que não podem, que tem que produzir, que tem que ter performance o tempo inteiro. Então, talvez a criança se incomode também nesse sentido, né? De quem está apontando ali uma ferida, né? É, e fora que ela não entra nessa lógica, né? E aí, às vezes, no dia a dia, o adulto quer que essa lógica funcione e a criança está ali atravancando, né? Porque ela Exato. não entra. Não tem. Então, a gente vê isso na educação, né? Um problema grande em relação a essa expectativa que os adultos vão criando sobre as crianças e, e na educação a gente vê um marketing que se faz em torno, né, das escolas, principalmente, e que estão adentrando aí as escolas públicas, né, com sistemas de educação, com material, que só fala de uma criança do que ela vai ser no futuro e não do que ela é hoje, né? Mas o que que ela precisa hoje? Ninguém quer discutir isso, né? Quer que ela seja no futuro alguém que produza. Então, e aí tem toda uma linguagem empresarial, né, que vai entrando desde muito cedo na vida da criança, né? É, de performance, de eficácia, né? E que não faz nenhum sentido para esse registro que ela vive, né, de linguagem e para esse registro da temporalidade. Então, o desencontro, né, o que que eu estou querendo dizer com isso? Que o desencontro está muito grande, né? A nossa sociedade produziu um afastamento da infância, do infantil, desse mundo infantil, desses registros infantis. Então, o desencontro está abissal. E eu acho que aí acaba que um movimento que começa com um sentido vai ganhando outros sentidos, na medida em que cada vez é mais difícil habitar o mundo infantil, né? As coisas que você foi falando foram me remetendo a várias coisas que a gente foi conversando ao longo do processo. Em um lugar de que a nossa memória, né? Você lembrar de quando era criança,
idealmente, né, te Uhum. traz memórias boas, assim. E aí você não querer lidar com essa infância, né, que está agora na outra pessoa, mas não deixa de estar em você também, né, é muito duro. E eu acho que me parece que se relaciona muito com isso, assim, a criança não se adequa ao mundo do adulto, né, a esse mundo do Uhum. adulto cheio de regras, em que as pessoas têm uma pretensão de controle, né, até para poder se adequar, a gente fica tentando, claro, algumas pessoas mais, né, um controle do que vai acontecer, como vai acontecer, até quando. E a criança, ela vem para te lembrar que a gente não tem controle de nada, né? Uhum. Ela chora, ela grita, ela cai, ela corre, ela está sempre trazendo ali um movimento que às vezes as pessoas não querem lidar. E assim, se elas não querem lidar pessoalmente, no sentido de não quero ter filho, é uma coisa. Agora, você achar que você vai a um restaurante que não vai ter criança nenhuma, assim, isso é muito. E aí, você falou, trouxe muitas coisas muito interessantes que se relacionam a como a criança precisa do adulto, assim, né? Das pessoas Uhum. adultas. E eu acho que tem dois pontos interessantes. Um, essa ideia da família que é muito restrita, nuclear, né? Como se a responsabilidade da criança, de cuidado com a criança, fosse somente ali daquelas pessoas que estão ali. E isso eu acho que é muito prejudicial, né? Porque tira a Uhum. nossa responsabilidade, como se você, quando está num espaço, tem uma criança, você deveria se sentir responsável por aquela criança também, né? Aquela criança, ela deveria ser um fruto daquela sociedade. Ela é, então ela deveria ser Uhum. cuidada por todo mundo, assim, né? Eu acho que não só as crianças precisam dos adultos, né? Para poder, até para ajudar nesse caminho, né? Para ela ir se construindo e né? Nesse mundo que ela vai precisar habitar, mas a gente também precisa da Sim, criança, assim, né? sim. É uma relação de mutualidade, né? Uma relação mútua. E, e claro que a gente precisa dessa. Acho que quando o Walter fala toda revolução é infantil, né? Imagina uma vida sem revolução, né? É isso, a gente precisa desse olhar novo, a gente Exato. precisa dessa intensidade, né? Desse movimento, né? É. Depois eu vou pesquisar mais sobre esse autor que você trouxe, que eu achei muito interessante e se alinha muito com o que eu pesquiso, assim. Eu escrevi, o primeiro espetáculo que eu escrevi chama Quem Disse? Teatro Feminista para Crianças. Aham. E foi justamente, eu me inspirei nessa questão da criança de perguntar, né? Quem disse que as Uhum. coisas precisam ser assim? Que é uma coisa que tá ali muito presente na infância, né? Como ela está entendendo ainda o que é o mundo, né? Que ela já faz parte, mas ela ainda está entendendo. Ela questiona. E ela questiona tanto por encantamento como por, meu Deus, como pode ser possível, como a sua filha que você falou, né? Como pode ser possível ter tantas pessoas na rua, inclusive crianças, né? Sem ter onde morar, ou, enfim, com dificuldade de comer, né? O básico. Então a criança ela traz um movimento em todos os sentidos, inclusive o de querer mexer nas estruturas. Só que ela, enquanto criança, ela não tem esse poder, né, de mexer Uhum. nas estruturas, mas ela tem algo ali no modo dela de estar no mundo que eu acho que a gente vai calando, né, para poder se adequar a Sim. esse mundo adulto e que é essencial, inclusive para mundos melhores, né, surgirem, para a gente poder continuar questionando, né? Eu acho que assim, a gente acaba calando na infância, assim, eu acho que né, o mundo adulto cala a infância, esquecendo que a infância também produz cultura, né? Porque a partir dessas perguntas, né, a partir dessas inquietações, a gente produz cultura, né? A gente, quando é menor, né? Sim, Desde pequeno a gente produz cultura, eu acho sim, nesse sentido. Quando chega a adolescência, por exemplo, também as pessoas também não gostam dos adolescentes, né? Também tem aquela fama horrorosa, que é um terror. Porque os adolescentes são crianças que permanece esse infantil, né? Esse infantil ainda está muito vivo, né? Mas isso que você estava falando, a criança ela não é tão capaz de se expressar como um adulto, né? Mas o adolescente é. estruturalmente. Então, isso que você trouxe, eu sou professora, né, de, Uhum. de, de escolas públicas, então hoje em dia eu trabalho
majoritariamente com adolescentes. E tem uma coisa que está também assim me inquietando, é porque o adolescente, ele tem essa coisa ainda da infância, como você falou, mas ele Muito já vivo. está sendo ali massacrado Sim. pelo que ele tem que ser no mundo adulto. Uhum. É, Então, assim, são sofrimentos também muito específicos desse momento, sim, né? desse momento. Mas uma coisa que tem me inquietado, assim, angustiada, é que eu tenho visto menos inquietação nos adolescentes. Uhum. Só que É, estava um barulho aqui, eu parei só que estava um barulho. é porque ele pode ser mais reativo, né? Ele tem essa. Ele já se coloca no discurso de uma forma que ele pode ter um discurso mais organizado para conversar com esse adulto, né? E aí ele pode ser mais reativo, ele pode ser mais. Tá construindo ali uma outra identidade. Me chama muita atenção isso, essa ideia de que eles estão menos é, mexidos, né? Menos. E dá uma sensação que eles estão. Eu espero que seja uma sensação muito pontual né, da minha experiência, espero mesmo. Porque o que eu tenho visto, a sensação que eu tenho é que eles estão menos inquietos e mais. É difícil explicar assim, tem menos ímpeto, Uhum, tem menos sonhos. Eu acho que resume muito bem, tem menos sonhos. Às vezes, então, às vezes, quando a gente é mais jovem, né, quando é criança, tem esse questionamento que é o tempo todo, como você trouxe, e eu achei muito legal essa percepção da criança como é um ser político desde sempre, né? E uhum. a revolução é infantil, é maravilhoso. É lindo, né? E o adolescente, ele vai ganhando espaço. Então, era muito comum você ouvir, né, isso que você falou, só que assim, que a revolução precisa da juventude, né? Porque a juventude tem ali Uhum. o ímpeto e tem a energia e tem muitas coisas que a gente depois, infelizmente, vai perdendo ou vai calando e tal. E eu tenho tido experiências de ver adolescentes mais aquietados, mais aceitando mesmo e com muito pouca perspectiva, assim. E claro que isso é um projeto, né? Não é responsabilidade desses Sim, sim. adolescentes. É o que o mundo está oferecendo, né? É o que é muito e pouca perspectiva e pouco ímpeto para pensar em outras Uhum, perspectivas, uhum. né? Assim. Então também eu acho que é uma coisa que a gente tem que olhar para isso, né? Que mundo Sim. é esse que a gente É está que, fazendo? pois é, porque imagina, se na infância a gente tem esse mundo com, né, onde cresce um tipo de movimento child free, que eles, o que sonharam para eles, né? Para eles chegarem lá na adolescência com um sonho, né? O que foi sonhado para eles? Então, eu acho que e tem uma questão maior também, acho que talvez mais pontual, não sei se pontual é a palavra mais melhor, mas tem alguma coisa que a gente está vivendo hoje, né? A gente vem de uma pandemia, eu acho que a gente vem aí de um momento muito duro no Brasil, a gente está num momento de muitas viradas, né? Pela primeira vez a gente está vendo militares condenados, golpes, né? Uma tentativa de golpe condenada, é, uma briga para não ter anistia, porque o mais comum no Brasil é fazer logo anistia, né? Então Sim, tem aí um. Mas a gente olha, eu acho que assim, para esses adolescentes e vê assim, o que o mundo oferece, tanto para as crianças quanto para os adolescentes, né? Porque o mundo, a gente já começou a oferecer como sociedade para as crianças. Anestesia, tela, é né? isso, Anestesia, é isso. é, Apatia, né? falta de sonho, né? Tem uma oferta, né? Eu acho que nesse sentido mesmo. Então, como fazer para a gente não deixar, né, que isso se desenrole, Se né? alastre, Isso né? se alastre, né? Que venha. E a gente tem um sistema educacional complicado, né? Assim, com a invasão desses grupos educacionais, uma coisa de um discurso É, empresarial sim, entrando, muito esquisito, os muito professores forte. perdendo autonomia. Mas tem uma coisa também que eu me lembrei agora, que é a coisa da corporeidade, né? A criança, ela é muito corporal, né? Ela tem muito essa linguagem corporal.
que a gente vai perdendo, né? De certa Ela maneira. ocupa o espaço dela, né? É. E a gente vai disciplinando o corpo, né? A Sim, gente vai até se desconectando com o corpo, né, ao longo da vida. com E, certeza. e como é que é lidar com o corpo, acho que para o adulto, né? Assim, acho que talvez a criança traga essa memória, né? De que, olha, você tem um corpo. Você tem um corpo, você está inserido no tempo. Acho que a criança traz muitas memórias, né? Ela Muitas. traz muitas memórias dessas relações muito primárias, né? Com o corpo, com a temporalidade, com a morte, né? Porque a criança pergunta. Sim, Então, eu acho que ela também mexe, eu acho que num lugar muito sensível, né? E, e sim, talvez tenha. Algumas pessoas tenham mais dificuldade mesmo, porque sim. até porque a gente vive numa sociedade que o tempo inteiro esquece disso, né? Eu me lembro do Krenak dizendo, né? Quero ver o dia que esse pessoal descobrir que não se come dinheiro. Então, assim, é muito básico isso, né? E a criança tá ali para lembrar a gente dessas coisas o tempo inteiro, né? Então, às vezes é isso, o adulto tem a vida dele toda arrumadinha, mas com e tudo isso para baixo do tapete. Vem a criança, bagunça tudo, volta tudo, né? Todas essas questões retornam. E me parece que assim, é tudo arrumadinho, mas é tudo em caixinha, né? Tá tudo É, segmentado. O é, corpo é separado da mente, né? Essa é tudo. falsa, É. né? O corpo é uma coisa, a cabeça é Mente outra, a é emoção é outra. outra, o trabalho é outra, minha vida pessoal é outra, eu compartimento tudo. E o momento que eu vou ao restaurante, eu não posso ser, né, importunada, porque aqui eu estou no restaurante, quando eu vou. E é isso, a criança, ela tem um corpo, ela tem uma cabeça, ela tem um pensamento, ela tem né, uma emoção, tudo ali de uma Tudo forma misturado. mais, tudo misturado, porque é o que a gente é, né? A gente é assim. E tem é tudo misturado dentro e fora também. Parece que tem uma porosidade com o mundo, né? Um Sim, vai é e essa vem. relação né, com o mundo de Exato. mutualidade que está ali, né, na criança presente. E E, depois a gente, né, até por uma necessidade de sobrevivência, às vezes, né, a gente precisa se anestesiar também, porque é isso, imagina, se a gente andasse a vida inteira como uma criança, o tempo todo se alarmando e se assombrando com como o mundo é uhum, desigual e uhum. cruel, a gente né, Não poderia não suportaria. suportaria. A gente tem, né? Fica mal e tal, mas você chega um momento que você tem que sobreviver, você tem que pagar a conta, você tem que trabalhar, você acaba aí anestesiando coisas, calando coisas, empurrando para baixo do tapete para conseguir sobreviver, né? E a criança nos lembra desse outro lado, que é o que não, né? Claro que a gente existem infâncias e infâncias, né? Tem infâncias que são muito duras, né? Crianças que passam por situações que são muito duras desde muito jovens, assim, né? Tem criança que não tem direito, né? Não tem direito à A infância, tem. infância não é dada a essa criança, às vezes, esse lugar. Tem criança mais vulnerável, menos Então, é vulnerável. claro que a gente não está falando num São sentido infâncias. idealizado, né? Ai, a criança, não é isso, Não nem é a isso. infância. Mas é um certo modo de ser da criança que é muito, muito forte, assim, né, quando começou o conflito em Gaza, eu vi Uhum. um vídeo, depois eu vi outros, mas assim, eu vi um primeiro vídeo de uma criança que ela era muito pequena, ela devia ter uns 7 anos, assim, talvez até menos. E ela falando sobre o que estava acontecendo e pedindo ao mundo para que olhasse com um grau de lucidez Absurdo, né? assustador. É. E tá nesse mesmo lugar, né? O mesmo lugar que faz a criança se encantar com uma formiguinha, com uma Uhum, coisinha que é desimportante, né? Como Manuel de Barros fala, que é uma das referências que a uhum. gente trouxe, É. que eu trouxe para a dramaturgia, né? Que a gente trouxe para o espetáculo de uma maneira geral. O que é desimportante, o que o mundo adulto já não, né? Não tá nem aí. Da mesma forma que ela tem esse olhar, ela tem o um olhar para o que é assombroso também, para o que é assustador, né? E ela então não é no sentido de uma infância romantizada, não se trata disso, né? Não, não. O Ferenc, ele vive nesse período de guerra, né? Ele tá ali.
entre guerras e ele vai falar dessas crianças, né, que ele chama, ele fala, isso é o trauma, né? O trauma mesmo essa confusão de língua que a criança tem que introjetar essa língua, incorporar na marra, né? Essa linguagem do adulto, esse registro. E ele vai falar do fruto bichado, né? Daquele fruto que amadurece antes do tempo, mas não é um amadurecimento Não é, né? ok, né? Assim, não é. É traumático, né? Então, a gente faz de tudo para sobreviver, né? A verdade é essa. Então, É, essa criança está sobrevivendo. Ela está sobrevivendo psiquicamente da maneira que é possível. E, e é isso. A gente tem diferentes infâncias, inclusive aquelas que não podem existir, sim, e, e precisa. Mas acho que, como sociedade, a gente falha muito nisso, né? Em ver esse genocídio acontecer, ver enfim, e ficar assistindo anestesiado, né? anestesiado, exatamente. Então não é à toa que essa anestesia está rolando, né? Eu acho que a gente está, pela primeira vez, acho que na história, assistindo a todas as guerras e genocídios em tempo real, né? Sim. E, e tá muito difícil, né? Para quem acompanha de uma maneira mais sensível, se colocando um no lugar do outro, é muito difícil. É um lugar muito ruim, muito, né? A ponto da gente pensar, mas que humanidade é essa, né? Que é O que a gente isso? está fazendo, né? Então, a gente precisa encontrar, né, válvulas de escape, pontos de âncora na vida, para lidar com isso, que acho que é um momento histórico, né? Um momento onde a gente está muito perdido, né, como humanidade, assim, muito. E aí, no caso, aí sim, né? A gente que é adulta, que é adulto, tomar para si a responsabilidade, porque a criança e o adolescente, né? Eles certamente têm ali um papel político e produzem cultura, como você falou, desde muito jovem, né? Eles fazem parte do mundo, né? Mas quem tem o poder para Sim, mudar estruturas somos nós. E aí sim, por isso que eu falei, tanta coisa para se incomodar, né? Vai se incomodar com a é, criança. Você não precisa ir no restaurante que tem uma área aqui de gigante. Você não precisa ir no uhum, restaurante, mas não faz sentido você achar, porque uma coisa que a gente nem falou, que a gente falou tanta coisa interessante, você não está excluindo só crianças, né? Você está excluindo famílias quando você é. está, E é quando um pensa grupo social, em você não grupo, pode excluir um não tem grupo o menor social. sentido, né? Mas aí sim, tomar para si a responsabilidade de mudar. É claro que a gente também sabe, né, que infelizmente, né, o mundo é estruturado de uma forma que a maioria de nós não tem consciência do seu poder, porque não tem um poder político no sentido de, Uhum. né, de oficial. Mas certamente a gente tem um poder político como maioria, mas a gente não também tem isso. Vivemos um momento Sim, político sim, que não nos engajamos dessa forma, né? sim. A É, gente acho tende que a paralisar. a gente nem se localizou ainda nessa história. É tudo muito novo, né? Assim, a gente, como adulto, a gente tem noção, nem todo mundo tem noção, não, mas assim, a gente pode ter noção que pela primeira vez a gente está acompanhando em tempo real e o horror disso. O que que a gente faz com isso, né? Eu acho que tem aí uma questão, mas eu acho que o problema é que as crianças estão acompanhando também. Elas Sim, sabem. é E elas estão acompanhando, vendo a nossa paralisia, né, como isso. sociedade. Né? Então, as perguntas, e aí o papel político delas é perguntar. Mas não está vendo que está errado? Não vai fazer nada? Né? É, porque essa é a pergunta que elas fazem o tempo todo. Quando elas sabem alguma coisa sobre o que está acontecendo em Gaza, o que está acontecendo na Ucrânia, o que está acontecendo pelo mundo, a pergunta é sempre essa, mas. é, Mas como, né? mas não tá errado, não tá todo mundo vendo, né? Porque. E não vai fazer nada? Porque na Eu me cabeça lembro. dela é assim: você descobriu o vilão, você acaba com a maldade do vilão, né? Então, como é que a gente fica assistindo assim, né? Porque quem é o vilão, né? Essa é a grande É, questão do mundo, que a né? gente assiste isso e não faz nada.
Quando eu me lembro de adolescente, né, quando a gente estudava, né, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, você falava, mas como, né? Como que isso acontecia, né? E como que o Uhum. Hitler fazia o que fazia e ninguém fazia nada. E era um tempo que, como você disse, não era em tempo real, né? Não era Não em era tempo uma real. coisa assim. E agora, em tempo real, a gente vê imagem. É. A E gente aí, acompanha no Instagram, isso, né, as pessoas ó, postam, pedem socorro, mostram onde estão esperando ajuda humanitária, né? E a gente se sente, né, tudo que a gente pode fazer é pouco, né? é muito pouco, é. É possível Pelo fazer menos da forma que está sendo feita, assim, né? da Porque é forma isso, como porque está sendo. politicamente a gente não detém um poder no sentido É, oficial, né, como a gente estava e o falando. E mundo aí tão. os governantes e os governantes que deveriam nos representar, né, e também não É, fazem, e aí a vida vai passando. E aí se você for parar para dar conta realmente do que significa isso, você vai olhar isso e você vai falar: como que eu vou continuar vivendo? Como é que eu vou continuar saindo para trabalhar como se nada tivesse acontecido, assim, né? Tivesse mas acontecido. eu acho que o que isso sinaliza, né, é que a gente está num mundo tão individualista que a gente não está. Uma coisa a gente pode concluir, que não estamos conseguindo nos organizar coletivamente, né, como humanidade. É. A gente realmente, assim, não tem, como humanidade, não tem essa organização de comunidade coletiva, né? E aí tem muito a ver com uma forma que a gente se estrutura economicamente, É, né? é, Como é uma minoria que detém ali o poder econômico é, e quer se perpetuar assim, né? é. Cada vez com mais dinheiro, que a pessoa vai para a lua, mas tem gente morrendo de fome. Essa bizarrice. E tanto a gente não se organiza coletivamente que a gente não consegue olhar para o que está acontecendo com o clima, né? Para toda essa. Porque tem guerra, tem genocídio, tem uma crise climática gigantesca Econômica. e a gente não consegue se organizar coletivamente, porque justamente é isso, o coletivo foi se dissipando, né? Acho que o projeto era esse, É, né? o projeto é esse. E aí a Ainda gente é, volta para a questão do child free, né? É é. uma primazia do individual sobre o coletivo. Individual, não conseguir Me se incomoda. entender, Me não incomoda. conseguir, Eu me organizo para poder. É muito doido, né? Porque aí a pessoa se organiza para excluir aquilo que incomoda, assim, né? é. Tem uma falta de possibilidade de se ver como parte de um todo, né? Como parte de uma natureza, como parte de uma sociedade, como parte, Tempo, né? né? Mas ao mesmo tempo, vamos lá olhar para isso de uma maneira mais otimista, né? Vamos, Isso. vamos tentar, Vamos terminar de forma né? otimista. Assim, eu acho que a gente hoje tem também uma visão crítica, né, sobre tudo isso. Eu acho que não à toa a gente viveu tantos ataques e vive, né, no mundialmente falando, a educação, a arte, né? Vamos lá lembrar, eu fui educada nos anos 80, né? Fomos. Como que eu aprendi que era a relação da gente com a natureza? Que a natureza nos servia, né? Hoje as crianças já não aprendem dessa forma, né? Elas já estão entendendo que elas são parte da natureza. Como que a gente aprendeu que foi o descobrimento do Brasil, né? Lá, quando a gente teve aula de OSPB, a gente aprendeu que, né, que os europeus eram muito bonzinhos, chegaram aqui, descobriram o Brasil, e, Sim. e hoje acho que as crianças já não aprendem dessa forma. Ah, sim, já chama invasão, né? Já tem Já outra. estão. Então, acho que é isso, né? É um passinho para frente, três para trás, mas a gente está andando. Eu acho que tem aí Certamente. um movimento muito bacana. E aí eu começo a enxergar esses movimentos como reação, sabe? Esses movimentos child free, um movimento contra a arte, contra a cultura, uma Sim, reação, porque tem uma mudança produzida, sim, com né? certeza. Porque tem uma mudança. é, em curso, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento no Brasil, como eu estava dizendo, é a primeira vez que a gente tem punição para golpe, é, e agora é tudo junto e misturado, né? É, né? Porque aí Muita ao mesmo tempo tem. felicidade. Então
como é que a gente vai se manter, né, com saúde mental nessa loucura toda? Acho que é uma grande questão. E para que essas crianças tenham também né, os direitos delas garantidos, o direito a ter saúde mental, inclusive, né? Porque, enfim, esse mundo. Mas eu acho que a gente tá lutando, acho que tem uma luta aí, né? Tem a galera do Desconecta, tem a galera, né, falando da adultização, das redes, né? Eu acho Sim, que tem sim, uma briga grande ainda pela frente, né? sim, Mas certamente. eu acho que E é aí, tudo conectado, né? com certeza, quando a gente avança, né, em favor da maioria, existe ali um movimento contra, né, de tentar reter aquilo ali, então, É, certamente. Então, a minha esperança é que, dentre essas pessoas, né, especificamente falando do movimento Child Free, quero crer que nem todas, muitas estão ali por uma falta, de repente, mesmo de contato com consigo próprio, com sim, esse lugar, né, da sensibilidade, então que elas possam rever sim, rever essa postura, porque é isso, a criança certamente não é a pessoa, as crianças não são um grupo que deveria estar pagando, seja pelo que sim, for, né? Se for, sim. porque é a falta de limite. Podem ter crianças com falta de limite, mas assim, não vai ser excluindo elas que se resolve aquilo a longo prazo, E né? o que eu pergunto, mas como é que você coloca limite? É em casa como treino? Exatamente, é Treinamento? convivendo, né? Exatamente. Sim. É justamente estando na sociedade, né? Isso. Nessas Com a situações. troca, né, geracional também, com o entendimento das regras, né? Assim, eu fico, caramba, como é que a gente aprende a falar? Não é falando? Ou a gente faz curso, Com aprende, alguém, né? Com bota o bebê no alguém. curso para falar e vai falar depois que souber falar? Não, É, é ali, é no erro, né? É aprendendo, é imitando, é errando. É... Limite é a mesma coisa, né? Então, claro. agora essa coisa muito individualista, essa sociedade, né? Que coloca a mulher nesse lugar da cuidadora e que ela deve fazer tudo Isso. e que não tem, né? A sociedade não tem nada com isso, né? Então, parece que você tem que fazer o quê? Um simulado em casa de como viver em sociedade, e você sozinha como mulher, educar aquela criança, adestramento de pet, assim, é isso, É. gente. Então, não é assim que acontece, né? Então, isso que você falou, cadê a responsabilidade da sociedade como um todo, né? Sim, Que é uma né? coisa que está lá no ECA, aliás, né? Assim, Sim, então, cadê essa responsabilidade? A gente precisa, né, estar na vida, estar socialmente convivendo para que os limites possam ser colocados, para que essa criança tenha isso, traquejo isso. social, para que ela. Não é no laboratório. A gente não faz laboratório com a criança. É. Não dá para você pegar a criança e, né? É como se fosse possível. Deixa a criança só em alguns pontos onde ela não. E aí depois, quando ela estiver pronta, que ela já é um adulto, aí ela pode Em grandes conviver na parquinhos de shopping, sociedade. né? Você deixa ela num grande. Como é que é? Os parquinhos de shopping, né? Você deixa num grande parquinho de shopping, depois busca quando ela estiver pronta. Como é que é isso, gente? É muito doido, É né? muito doido. É muito Bom, doido. Fernanda, quero te agradecer por essa Eu que te conversa. agradeço. Muito generosa. Nossa, você falou tantas coisas, aprendi tantas coisas. Vou querer todas as referências que você trouxe. Eu passo sim. Te agradeço muito. Te agradeço, te convido a nos assistir. Eu quero. Passar os dados certinhos, vamos ter essa primeira temporada em Niterói. Vou te passar. Você trabalha na UF, né? Que é em Isso, é Niterói. tranquilo. E aí a gente vai, enfim, fazer essas primeiras apresentações. Se possível, te ver na plateia vai ser muito bom. Vai ser muito bom, sim. Muito obrigada mesmo por tudo que você falou, por tudo que você trouxe. É muito bom a gente ouvir pessoas que estão também, né? Você como professora na universidade, lidando com... Você é da Faculdade de Educação, inclusive, né? Isso, então é formação de professores mesmo, né? Exatamente. Então é muito bom saber que tem pessoas como você nas faculdades formando as professoras e professores que chegarão em breve, né? Nas escolas. Obrigada, que bom. Foi muito bom. Muito obrigada.